E aí, taurinos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura de amor atemporal, tá? Uma leitura chamada Quem é o Seu Próximo Amor. Tenho certeza que você já conhece. E quando eu me refiro a uma leitura atemporal, significa que não importa o momento que você chegue aqui, se a história ressoar com você, talvez essa seja a sua leitura. Também quero dizer que como essa leitura é geral, tá? É para muita gente, além de talvez não ressoar com você, pode ser que o seu recado esteja ou em algum outro vídeo meu, ou em algum outro vídeo de algum outro tarólogo, porque existem inúmeros tarólogos incríveis aqui no YouTube e a espiritualidade nunca deixa de passar o seu recado. Então, se você não encontrou aqui o seu recado, existem várias outras formas de receber. Inclusive, esses dias eu comentei sobre um outro canal que eu estava assistindo bastante ultimamente. Eu comentei no vídeo de Virgem e eu esqueci completamente o nome do canal na hora que eu tava comentando. E depois que eu fui lembrar, o nome do canal é Alquimística Tarô. E eu acho a leitura daquela taróloga bastante profunda. E eu gosto de leitura, eu sou escorpiano, né? Então, quando a leitura vai lá no fundo, eu gosto bastante quando vai lá no inconsciente, sabe? A Deusas de Gaia também, eu acho uma sensibilidade bastante incrível ali para pegar situações de infância, para pegar os traumas de vida e por aí a gente vai. E eu acho maravilhoso o trabalho que a espiritualidade tem feito, estimulando cada vez mais gente a exercitar a sua própria sensibilidade em prol do outro aqui no YouTube. E é por isso que a gente está vendo essa quantidade incrível de tarólogos incríveis, porque existe sempre um esforço da espiritualidade para que todo mundo encontre respostas para si, principalmente com o mundo do jeito que está agora, em que está todo mundo quase que à beira do desespero em função de tudo que tem acontecido nessa transição planetária. Então fica aqui também o meu convite para quem tem sensibilidade, para quem tem vontade de estudar, não só o tarô, mas a própria espiritualidade, para poder depois estender a mão para os seus companheiros, para os seus irmãos com esse conhecimento. Fica aqui o meu convite de que todo mundo que puder fazer isso, faça, porque o mundo precisa mais do que nunca de gente que estenda a mão para o outro com conhecimento. É como diz o próprio Espiritismo, para ajudar tem que saber ajudar. Já é louvável que a gente tenha a vontade de ajudar o nosso irmão, mas a gente também tem que fazer isso com um certo embasamento. Fica aqui o meu convite para quem tem essa vontade de tornar um pedacinho assim do mundo um lugar melhor, porque no final das contas é essa a nossa responsabilidade. Então, assim, busque livros, busque conhecimento, primeiro para si, é claro, essa é a nossa responsabilidade, e depois para partilhar com os nossos irmãos. O mundo tá precisando muito de quem tem essa disposição, essa vontade. Tá bueno? Taurino, seguindo aqui depois desse preâmbulo enorme, vamos seguir com a sua leitura de quem é o seu próximo amor. Vamos ver quem é que tá chegando aí na sua energia, com o patrocínio, claro, do meu vizinho que colocou um sertanejão barra funk aqui do lado, mas é o único momento que eu tô tendo para gravar para vocês. Inclusive, esse vídeo já tá atrasado. E como eu só tenho esse momento, a gente vai gravar nesse momento. Se você escutar um sertanejão, escutar um funk atrás, vamos pensar que é a vida comemorando eu finalmente ter conseguido sentar aqui para fazer esse vídeo. Vamos adiante. Rainha de Copas, eu gosto bastante de começar a leitura com essa energia de amorosidade
de tranquilidade, de equilíbrio emocional aqui pro taurino. Não só isso, significa que eu finalmente cheguei num ponto em que eu estou maturando o meu emocional, eu estou chegando a uma maturidade condizente com as minhas experiências de vida. Quando a gente chega no status de rainha de determinado naipe, de determinado elemento aqui, a gente meio que tá dominando aquele elemento. Então, como a gente tá no elemento água aqui com o emocional, a gente tá falando de uma pessoa que tá conseguindo ter mais controle sobre as suas emoções, não precisa ser, meu Deus, virou uma máquina, mas consegue ter um controle maior sobre suas próprias emoções, conseguiu obter certa maturidade emocional, condizente e resultante de todo o processo que eu venho tendo na vida, às vezes de alegria, às vezes de sofrimento, às vezes de frustração, às vezes de sucesso. De fato, a vida propõe vários e diversos desafios pra gente, e na medida que eu vou superando cada um desses desafios, eu vou subindo um degrauzinho na minha inteligência, na minha experiência, no meu conhecimento e na minha maturidade emocional, e é o que está acontecendo aqui com determinados taurinos que estão chegando naquele nível que a vida esperava deles em termos de maturidade emocional. Com a maturidade emocional, eu perco um bocado das outras sombras que às vezes me atrapalham. Aquela sombra da codependência, ou seja, eu preciso que exista uma outra pessoa do meu lado para que eu seja feliz, eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa, tal pessoa. Eu me livro da carência em determinados tipos de carência, porque a gente nunca vai conseguir ficar completamente livre da carência aqui na 3D, aqui na Terra, porque a nossa evolução não permite que a gente esteja livre da carência. De momento, o ser humano é um ser humano social, de momento, o ser humano precisa daquela companhia especial para ter um alento na própria viagem terrena, na própria viagem evolutiva. Isso não quer dizer que eu tenho que usar essa carência para desenvolver uma codependência do tipo, se eu não tiver uma pessoa do meu lado, eu não vou ser feliz. É sobre isso que a gente está tratando quando a gente fala de maturidade emocional. Eu consigo ser feliz porque eu sou equilibrado, eu consigo ser feliz apesar de não ter tudo aquilo que eu quero, eu consigo ser feliz apesar de ser solteiro, tá? Não quer dizer que eu não vá ser mais feliz quando essa pessoa, uma pessoa, alguém, alguma situação chegar. Quer dizer que de momento eu não condiciono a minha felicidade a alguém chegar na minha vida. Eu posso ser feliz agora. Vamos ver o que mais aqui. Esse taurino tá de boas, tá? O foco é o próprio emocional. O foco é o próprio bem-estar aqui. Eu tô trabalhando para estar bem emocionalmente. Knight of Swords, tá? O Cavaleiro de Espadas chegando aí na vida do taurino. Talvez seja uma mensagem chegando, talvez seja alguém chegando com uma mensagem, talvez seja alguém retornando, tá? O que eu sinto aqui? Pelo movimento que esse Cavaleiro de Espadas está fazendo aqui, vindo em direção à vida do taurino, eu sinto que é uma pessoa, tá? Claro que não precisa ser, é uma leitura geral. Sinto que é uma pessoa, e geralmente nas leituras de tarô generalizadas a gente sempre tem uma pessoa voltando. Por quê? Porque o nosso equilíbrio, quando a gente alcança um determinado equilíbrio, uma certa paz, o que a vida propõe? A vida propõe que a gente prove que já tem aquele equilíbrio de verdade. A vida propõe que a gente passe por um teste, então, para ver se a gente já está curado, para ver se a gente já aprendeu a escolher, para ver se a gente já aprendeu a separar o joio do trigo em termos de pessoas que entram na nossa vida. E é por isso, inclusive, que cada vez que você está se curando, muitas vezes a pessoa que machucou você reaparece, tá?
Não só porque a vida quer saber se você realmente passa nesse teste, mas também porque essas pessoas que são meio viciadinhas em sugar nossa energia sentem quando a gente não tá mais prestando atenção nelas, quando a gente não tá mais pensando obsessivamente sobre elas. Então a tendência é de que elas reapareçam para voltar àquele ciclo em que ela pode se alimentar da nossa energia. Esse vampirismo nem sempre é consciente, mas muitas vezes é, tá? Muitas vezes a pessoa volta para desequilibrar mesmo e observa. Taurino muito de boas aqui, tá? E aí, essa pessoa que sempre prezou pela sua própria solteirice, pela sua própria liberdade, segue fazendo movimentos de vai e volta para manter esse taurino naquela teia ali de, ai, talvez essa pessoa ainda queira alguma coisa, talvez seja só indecisa. Mas de fato, com a ideia de que eu tenho a roda da fortuna aqui no fundo do baralho, o jogo virou aqui na situação do taurino, tá? O taurino, ele quer uma nova vida. O taurino está disposto a novas situações, o taurino está disposto a novos aprendizados, o taurino está disposto a novas experiências aqui, de forma que não sinto que o taurino vai permitir que as situações velhas retornem, tá? Isso é claro para alguns, cada um tem o seu livre-arbítrio e faz o que quiser. Mas de certa forma, com a roda da fortuna aqui, eu tenho muito a ideia e a perspectiva de que o que eu quero mesmo é abrir um novo ciclo na minha vida onde eu não caia mais em decepções, preocupações, em que eu perca o sono por não entender o que está acontecendo com o meu lado amoroso, em que eu não perca a minha paz insistindo naquilo que eu não deveria insistir, implorando por aquilo que eu não deveria implorar. Então chega aqui um momento de maturidade emocional para o taurino, como a gente vem dizendo desde o início, e com essa nova maturidade vem sim um novo ciclo se abrindo. Porque cada vez que a gente aprende aquilo que a vida queria ensinar pra gente, a gente sobe um degrau evolutivo. É aquilo que alguns chamam de salto quântico, embora eu ache essa palavra pomposa demais. A gente sobe um degrauzinho, tá? A gente dá uma subidinha de nível. E com essa subidinha de nível, é claro que o panorama que a gente tem da vida é um pouquinho mais alto, em função das experiências que a gente teve e absorveu como conhecimento. E é claro que a vida é obrigada a mudar se eu mudei por dentro. O funk do vizinho confirma, tá? É um momento meio que de espera aqui pro taurino. Novamente eles me mostram a energia da rainha de ouros aqui. Ela já tinha saído no começo da leitura tentando saltar. E o que acontece com esse taurino? Ele entra no próprio elemento, ele consegue se encontrar a partir do momento em que ele começa a maturar suas próprias emoções. Ele começa a se encontrar, ele começa a encontrar um novo sentido na vida, ele quer mudar de vida e ele começa a olhar para suas próprias necessidades aqui com a rainha de ouro, dizendo que para eu estar bem, eu também tenho que cuidar do meu material. Então eu vou trabalhar isso também, vou trabalhar essas duas frentes aqui. Cheguei a um estado de maturidade onde eu percebo que ou eu faço por mim ou ninguém faz. Cheguei a um nível de maturidade em que eu percebi que eu tenho que fazer o melhor para mim. Por isso, inclusive, que a roda da fortuna pôde girar, tá? Você iniciou esse movimento de auto-melhora, de autorresponsabilidade. A vida vem e ajuda você nesse processo, tá? É claro que aqui eu tô falando de uma leitura generalizada, tá? São muitas energias. Se você quiser uma leitura com a sua energia específica, me chama no número que tem aqui na descrição do vídeo, onde eu passo valores, agendamentos, formas de pagamento e por aí a gente vai. Aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar profissionais de apometria que eu indico, tá? Como é a minha terapia holística favorita, porque eu acredito que seja a medicina da alma. Eu deixo ali a sugestão da minha profissional favorita também e da equipe dela, porque eu tenho certeza que, com toda certeza, alguma coisa a experiência de fazer uma sessão de apometria vai agregar na sua vida e na sua cura.
Ainda no sentido cura, tá? Para quem quer se livrar e se limpar desse energético todo a respeito das situações do passado, conseguir liberar esses laços energéticos com essas pessoas e situações do passado, eu recomendo a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Para quem ainda não fez ou quer fazer de novo, aqui na descrição do vídeo eu deixo também um link para essa oração, para que você possa fazer ela por 21 dias e conseguir deixar isso aqui tudo para trás de uma maneira mais facilitada. Finalizando os recados, agora eu sigo com a leitura, tá? E, gente, para quem reclama que tem recado no meio do vídeo, vai seguir tendo recado no meio do vídeo, tá? É um conteúdo que vocês estão recebendo de graça, é um conteúdo que envolveu tudo que eu estudei durante a minha vida toda para trazer aqui. Vai ter anúncios no meio do vídeo, tá? Conteúdo de graça é isso aí, tá, gente? Seguindo aqui. Uau, os enamorados, gente. Então, assim, ó, mais perto do que nunca de uma realização amorosa aqui, mais perto do que nunca de ser guiado em direção a uma pessoa que se encaixe nos seus desejos, mais perto do que nunca de estar ligado na própria intuição, a ponto de deixar a intuição ser o centro da sua vida e assim a intuição e a espiritualidade poderem guiar o taurino até onde está aquele objetivo. Claro que não precisa ser amoroso, embora essa leitura seja uma leitura de amor, tá? Tá chegando aqui sim uma situação amorosa interessante pro taurino, uma vez que a carta dos enamorados tem muito a ideia de que, por mais que eu tenha que fazer escolhas no meu caminho, quando chega essa energia dos enamorados, eu estou a um passo de escolher a pessoa que faz parte da minha história, tá? Estou a um passo de escolher a pessoa que vai fazer parte da minha história aí de uma maneira mais forte, mais firme. Ainda a gente tá falando de proposta amorosa aqui com o Cavaleiro de Copas, tá? Então, é sim uma proposta de amor que chega. Eu não tô falando de uma proposta de amizade. Tô falando de uma proposta de amor, tá? Uma vez que, como a gente estava dizendo, o taurino cresceu e a roda da fortuna girou. Eu tô aqui perante uma proposta de amor bastante interessante, uma vez que quando a gente tem uma proposta que vem do naipe de copas, a gente tem uma proposta bastante amorosa. Ainda que num começo leve, ainda que num começo devagarzinho, eu tenho uma proposta que eu já sinto que tem sentimento. Se ainda não chegou aí na vida do taurino, tá chegando, tá? É uma situação em que eu recebo essa proposta emocional ou essa entrega emocional devagarzinho, em gotinhas, e logo percebo que vai crescer, tá? Porque sentimento, quando a gente tá disposto, a coisa cresce de maneira bastante rápida, tá? E o que eles me passam aqui é que estão chegando acontecimentos aí na vida do taurino que vão mudar todas as perspectivas, ajudando, claro, o taurino a deixar para trás as preocupações que ainda estão aí na cabeça dele, as lembranças que ainda machucam, as situações que ficam se repetindo na minha cabeça e eu não consigo me livrar. Então, fazendo aqui uma limpeza energética, fazendo um trabalho energético aqui, eu consigo finalmente perceber que também é desamor, também é desvalor, se eu fico me torturando com pensamentos de situações que já passaram. Quando eu começo a pensar melhor a respeito de mim, quando eu começo a pensar melhor por mim e pra mim, eu decido que vou parar de pensar em certas coisas que me torturam. Isso faz parte do próprio crescimento de pessoa e não só do taurino, tá? Quando a gente nomeia signos aqui, a gente tá falando por propósitos de tarô mesmo, por propósitos de título de vídeo, tá? Porque se você reparar, na maioria das vezes que eu posto vídeos aqui,
o recado da espiritualidade para todos os signos é muito parecido. Então é aquela questão de vale muito mais o recado do que o signo que tem no título, tá bom? É aquela coisa também de que você pode, com toda certeza, olhar qualquer um dos vídeos do meu canal que todos vão ressoar com você. Se você está ressoando com essa leitura aqui, porque eu estou falando para a mesma egrégora de pessoas. Então, na grande maioria das vezes, todos os vídeos que você assistir aqui, de certa forma, vão ressoar com você, nem que seja uns 50%. E se não ressoar uns 50%, o aprendizado você tira dali, tá bueno? É uma mudança de vida drástica aqui pro taurino, tá? Eu gosto bastante da ideia do taurino entrando no próprio elemento aqui. Não tá esperando por ninguém para mudar a própria vida. Tá aqui a carta que prova isso. Eu amo o 9 de ouros, vocês sempre vão escutar isso de mim, porque cada vez que sai o 9 de ouros, eu penso muito na ideia que eu mesmo tenho de vida, tá? De acordo com tudo que eu estudei e aprendi. É claro que você não precisa fazer tudo na vida sozinho, tá? A vida é em grupo, a vida é em sociedade, às vezes a vida é em dupla. Não é a isso que eu me refiro sobre ser feliz sozinho. Quando eu falo sobre ser feliz sozinho, eu me refiro a se bastar. É eu não depender de ninguém ou de uma situação para ser feliz. Se a outra pessoa não tá ou escolhe não estar mais na minha vida, eu não vou deixar de ser feliz. Claro, eu vou ficar triste, claro, eu vou sofrer, mas daqui a pouco eu tô de pé de novo e consigo ser feliz de novo porque percebo que a minha felicidade depende de mim. Eu nunca estou fazendo um ode aqui, eu nunca estou me referindo a você virar uma pessoa egoísta e viver a vida sozinho sem pensar em ninguém. Nunca vai ser isso, tá? É muito mais a perspectiva de que a sua felicidade você mesmo faz. Porque se você depender do outro para sua felicidade, no momento que o outro não tá mais ali, você não é mais feliz. É sempre sobre isso que eu me refiro, tá? Com a energia do 9 de ouros, então, meio que confirma todo esse trabalho que o taurino tá fazendo. Inclusive, essa moça do 9 de ouros é taurina, tá? Uma vez que a gente tá falando do elemento de terra. Essa pessoa aqui aprendeu a se bastar. Essa pessoa aqui usou todas as experiências da própria vida para entender que eu não preciso esperar por ninguém. Eu mesmo crio meus bens materiais, eu mesmo crio o meu sucesso, eu mesmo vou atrás daquilo que eu quero, tanto materialmente quanto em termos interiores e espiritualidade, tá? É uma pessoa que percebeu que se eu quero poder contar com as outras pessoas, primeiro eu tenho que poder contar comigo mesmo, porque a única pessoa que vai estar na minha vida até o final da minha vida sou eu mesmo. Já passou o tempo da leitura, tá? A pessoa fala demais mesmo, a pessoa faz propaganda mesmo no meio do vídeo e a gente vai que vai, né, gente? Vamos ver o que mais tem aqui. Um novo início, caramba! Um novo início aqui pro taurino. E é aquele novo início gostoso, tá? Aquele novo início de... É quase como se eu retornasse para a infância em termos de recomeço de vida, porque eu inicio a vida sem as mesmas preocupações que eu tinha no passado. Por quê? Porque como eu já passei por essas situações do passado, agora eu já sei como trabalhar essas questões. Então, se acontecer comigo, de novo, eu sei como resolver elas. É que nem aquela conta de matemática que uma vez que a gente aprenda, a gente nunca mais tem medo dela. A gente sabe resolver. É a questão do louco aqui pro taurino, tá? Eu passei por todas essas experiências aqui e eu dominei minha vida. Eu sei como resolver todos aqueles problemas pelos quais eu passei e também tenho a perspectiva de que posso confiar em mim para não me colocar mais em situações que são nocivas para mim. Aí sim, é claro, tendo tomado a responsabilidade de mim, tendo dominado o meu emocional, tô pronto com um novo amor, que daqui a pouco tá chegando aí, guiado pela espiritualidade, guiado pela própria sensação de bem-estar que o taurino está trabalhando para ter. Tá bueno, taurino?
Espero que chegue logo para quem não chegou, para quem já chegou, espero que esteja aí aproveitando. Daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Com as leituras do começo do mês e até lá eu deixo um grande beijo para você. Tchauzinho.